Então, nós vamos fazer agora a explicação da mensagem, tá? Do poema de número 42. Então, eu mandei para vocês. Mandei para vocês várias imagens, né? Aí vocês vão acompanhando aí, o pessoal que está aqui dentro. E é uma energia até que a gente chega no reiki, né? A gente explicando. O poema de número 42, todo poema tem um título. O título desse poema é... Se você quiser sentar aí, pode sentar, tá, Claudiano? Ou aqui, ó. Trabalhou o dia inteiro, tá desde cedinho. Claudiana trabalha conosco, ela chegou com 17, não posso falar a idade dela que ela não gosta, mas faz 18 anos que ela trabalha conosco. Pela primeira vez na vida, ela faltou, sinal de que a filha dela adoeceu. Foi no curso que vocês estavam aí, que estava teu filho. Ela nunca faltou, nunca atrasou. Em 18 anos tá bom, né? E foi por uma causa justa, né? A filhinha dela com 1 ano, né? Adoeceu e a babá não pôde ficar. Então a gente entendeu, né? A Andressa veio lá de São Paulo e substituiu ela. Chegou aqui 6 horas da manhã. Então vamos lá. O poema de número 42 tem um título, todos têm um título, e muitos poemas têm esse título, que é Pensamento Ocasional. O imperador estava lá pensando, refletindo, e vinha um pensamento, e ele anotava e fazia um poema, tá? O poema é o seguinte: os poemas não são longos, porque eles precisam, em japonês, ter 31 caracteres, 3 mais 1 dá 4, que é para manter, para reter, o 4 não gira, né? Então, para você reter a mensagem espiritual, e ele conseguia escrever 80 poemas por dia. Não é fácil, não. Ao final da vida dele, ele tinha escrito 100 mil poemas. É muita coisa, né? Então, ainda quando tudo que pensas se tenha manifestado, não permitas que te suba a cabeça e não esqueças a humildade. Então, a gente chega numa idade que a gente quer ter casa própria, quer ter carro, quer viajar, quer ter uma estabilidade, uma reserva, né? E o jovem, eu fui assim, né? O jovem, eu perdi meu pai novo, né? Entrei na universidade muito jovem, com 16 anos, com 20, para fazer 21 eu era engenheiro, e eu queria ajudar minha mãe, queria construir minha vida. A gente tem ambições, né? E tem muita gente que vence na vida, que alcança tudo isso, né? Eu não tenho nada para reclamar, eu poderia dizer que eu sou uma dessas pessoas, que eu consegui alcançar os meus sonhos, né? E tem pessoas que, quando alcançam, elas perdem a humildade, elas se tornam arrogantes. Mas não é só com relação ao que você tenha se manifestado. Eu fui do Ministério da Agricultura, eu fui fiscal federal, e eu ocupei o principal cargo. O Luiz deve lembrar, o Luiz me conheceu nessa época. Eu era delegado federal do Ministério da Agricultura. Eu era amigo do pai dele que foi meu padrinho de maçonaria. E as pessoas, às vezes ela passou no concurso e estava no ministério, mas isso tem outros órgãos públicos, né? Nas empresas. E o sujeito passou, está lá, tem 10, 20 amigos, que estão na mesma situação. Aí ele é promovido para um cargo de chefia, aí ele muda a maneira de se vestir, de falar, se torna arrogante, perde aquela humildade, começa a tratar mal os colegas. A gente vê isso. Restaurantes, né? O garçom que vira maître. Então, a gente vê muito isso. No meio militar, a pessoa recebe uma promoção. No meio militar, diz assim que o primeiro cargo de comando é o cargo de segundo tenente. Depois vem primeiro tenente, vem capitão, major, tenente coronel, general, né? Então, a pessoa é segundo tenente, ele é o primeiro cargo, que você só conhece o soldado quando ele vira tenente. Se ele vai continuar humilde, né? Ou se ele vai se tornar uma pessoa arrogante, orgulhosa, né? Então, esse é um poema muito importante, porque todos nós temos ambições, temos sonhos, e a gente não deve perder a nossa humildade. Eu começo sempre com essa citação, né? Com essa imagem de Isaac Newton, tá? Foi uma figura
chave na Revolução Científica. Vai fazer 300 anos que ele faleceu, daqui a 3 anos, né, vai fazer 300 anos, e ele disse o seguinte, que se ele, olha só, um grande cientista, as 3 leis de Newton, em tanta coisa que ele deixou para a gente, olha a humildade, né? Que ele, se ele viu mais longe, ele chegou onde ele chegou, um renomado cientista, foi porque ele estava de pé no ombro de gigantes, no plural, né? Então, ele teve ajuda de muita gente. Foi o meu caso, né? Eu tive gigantes. O pai do Luiz, que me escuta aqui, foi um gigante para mim na maçonaria, na universidade, os professores, né, no Reiki. Quantos professores eu tive, né? E uma citação minha, que eu gosto, eu fui professor universitário, eu sou engenheiro, que a ciência é o caminho para se chegar a Deus pela razão. Einstein falava que quanto mais ele estudava, mais aumentava a fé dele em Deus. Quanto mais conhecimento ele tinha, né? Aí, de uns poemas para cá, eu estou colocando para vocês novamente a imagem da dualidade, o pessoal gostou e a gente seguiu. Que tudo tem uma dualidade, o dia e a noite, polo norte e polo sul, uma pilha tem o lado norte e o sul, mas é a mesma pilha. Então, todo poema tem a parte positiva e a parte negativa dele, a parte e a contraparte. E eu trago um gigante, porque eu pratiquei judô na Ilha do Governador, no bairro do Cocotá. Não fui tão graduado, cheguei na faixa laranja, né? Entrei no karatê. Né? No karatê eu sigo até hoje. Eu pratiquei no ano de 1970, o judô. Fui até 73. Pratiquei 3 anos. E o fundador do judô foi Jigoro Kano. Só que pouca gente sabe, tá? Que ele era professor também universitário. Ele foi condecorado pelo imperador, né? Ele foi presidente da Escola Nacional Superior de Tóquio de 1900 até 1920. Durante 20 anos ele era dirigente de uma universidade. E era um poeta, né? E fundou o judô. Era um grande atleta, né? Ele dizia que a dualidade, o dia e a noite, o polo norte, o polo sul, né? É a condição da vida. É a condição da vida. Que sem opostos, o dia e a noite, o norte e o sul, positivo e o negativo, nem contrastes, o bem e o mal, a vida não é vida. Porque se todo mundo fosse bonzinho, não haveria mérito nenhum em você ser bom. Então Deus criou o mal para ver um referencial. A todo mundo é bom. Se houvesse só dia, não haveria noite. E nem dia. Simplesmente haveria, né? Porque tem dia, porque tem noite. Porque existe frio, porque existe calor. Se não houvesse calor, não haveria frio. Então, por que que... E Einstein falou, na verdade, que não existe escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Não existe frio, é a ausência de calor. E Einstein falou que não existe o mal. O mal é a ausência de Deus, é a ausência de amor no coração das pessoas. E Reiki é amor, né? À medida que isso vai entrando dentro de nós, o mal vai embora, né? Então, esse poema, ainda quando tudo que pensas se tenha manifestado, o poema, estou lendo o poema, não permitas que te suba a cabeça e não esqueça da humildade. Então, o poema fala de humildade. Ele fala de uma coisa boa. Jesus não falou da humildade? Que os humildes serão exaltados? Então, nós vamos começar pelo outro lado, que a gente decidiu fazer assim, né? Então, vamos falar assim. Quando a gente fala de humildade, na dualidade, qual o outro lado? É o orgulho. E o excesso de orgulho é o quê? Soberba. Tá? Então, eu trouxe para vocês aqui um resumo. A gente fala de soberba, mas se tiver que definir qual é a diferença de orgulho e de soberba, né? Aí eu trouxe para vocês que o orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo. O sujeito se acha superior aos outros. Olha o ensinamento que Jesus deu para a gente lavar o pé dos discípulos. Ele era um grande mestre. Quando ele teve que provar, lavou o pé. Uma demonstração de humildade. Então, ele podia ter, naquele momento, ter multiplicado 5.000 peixes, 5.000 pães. Você sabe multiplicar 5.000 peixes? Você sabe, Claudiana? 5.000 pães? Jesus sabia. Se ele fizesse isso, ele podia fazer o que ele fez.
Só que a gente não consegue ainda fazer isso. Aí ia ficar, nossa, ele é um grande mestre. Então ele lavou o pé dos discípulos. Você não consegue lavar o pé da Eloá, do seu marido? Não consegue, se você quiser, né? Lavar o pé do marido de vez em quando, né? Tá? Quando eu fiquei doente, Rita lavou o meu, né? Peguei Covid lá. Tem que lavar, ele merece, é um bom homem, né? Então, quando ela falei para lavar o pezinho do marido dela, ela fez uma careta, né? Tem que lavar, ele é bom, o marido dela. Gente boa. Conheço há 16 anos o marido dela. Então, ele fez uma coisa mostrando que o grande mestre, ele chega ao grau de mestre e ele tem que seguir humilde. E ele lavou o pé dos discípulos, porque todos nós podemos lavar o pé de um discípulo, tá bom? E aí, qual a diferença com a soberba? A soberba já é quando o orgulho é orgulho demais. É o soberano, né? Na nossa ordem, quando a gente chama de soberano, é aquele que está acima de todos, né? Então, a pessoa que se sente soberana, o soberbo, ele está acima dos orgulhosos. Ele é o melhor de todos. Ele se sente o suprassumo. Isso é a soberba, né? É pior. É pior do que o orgulho já é ruim, a soberba é ainda pior, tá? Aí eu começo com vocês, a gente criou um caminho, né? O que é que a Bíblia fala sobre a soberba, o orgulho? Eu poderia trazer 5, 10 exemplos da Bíblia, né? Eu estudei um pouco de teologia, só que a pedido das pessoas, Andressa lá de São Paulo, Rita, Cristina Luz e outros aí, fala, não, escolhe só um, né? A gente estava acabando com muito atraso, né? Então eu trouxe um, tá? Eu trouxe de Provérbios. Provérbios é a parte do livro, né? Que é atribuída a Salomão, né? Que é filho do rei Davi, o rei de Israel, né? Então, os provérbios, eles trazem sabedoria, para que o caminho da vida fique mais claro, mais objetivo, para que a gente erre menos. São palavras de sabedoria. Então, aqui, o Provérbios, capítulo 16, 18. A soberba, que é o orgulho em excesso, precede a ruína. Se você tiver orgulho em excesso, você vai se arruinar. E o orgulho é a queda. Você que se sente superior aos outros, você já começa a cair. Mas o soberano, ele fatalmente, ele vai se arruinar. As pessoas se afastam, entendeu? Por que a Claudiana está conosco aqui? Há quantos anos, né? 18? 18? Você chegou com 19, né? 18 anos. Porque ele é humilde. Por que a Andressa está conosco há tantos anos? Porque ele é humilde. Ana Paula, entendeu? Então, o próprio patrão não aceita, entendeu? Eu nunca teria me casado com Rita se ela fosse orgulhosa, se ela se sentisse superior, ela nunca foi. Ela já chegou antes do rei, ela já era humilde. Ela traz isso da mãe dela, né? Então, isso está na Bíblia. A soberba precede a ruína e o orgulho a queda. Então, a pessoa orgulhosa e soberba, ela só entra pelo cano, mas ela não perde a pompa. Ela continua, entendeu? Com aquela pompa e entrando pelo cano, né? E aí eu fiquei para vocês de trazer citações de cientistas. Pouca gente sabe, mas Leonardo da Vinci foi um grande cientista, ele foi o sábio da época dele, né? Ele nasceu na Itália, morreu na França em 1519, então nós estamos falando de 500 anos atrás, né? Ele se destacou como cientista matemático. Para vocês terem uma ideia, Leonardo da Vinci, ele inventou a máquina o aparelho de mergulho, aquela roupa de mergulhador, que o escafandro. O primeiro robô da humanidade foi construído por esse. A primeira máquina voadora que voava foi projetada por ele. O primeiro tanque de guerra, eles viviam em guerra, né, foi projetado. Andador aquático, tá? Um pedalinho foi projetado. Paraquedas para pular foi projetado por ele. E a primeira bicicleta, além dele ter sido um grande artista, né? Um grande pintor, tá? Pintou a Mona Lisa, né? Tá lá, é o destaque lá do Museu do Louvre, em Paris, a Última Ceia também. Foi botânico, foi arquiteto, né? E vamos ver o que Leonardo... Então, ele foi um cientista, né?
Vamos ver o que ele fala sobre isso. Que pouco conhecimento, a pessoa que estuda pouco, faz com que as pessoas se sintam orgulhosas. Muito conhecimento, que é o caso de Einstein, né? Jesus, que se sintam humildes. Quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente se aprofundar aqui no grupo de estudos Mikao Sui, mais humildes nós ficaremos no Reiki. A pessoa que estuda pouco, ela se sente superior, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe de quem que eu estou falando. Uma pessoa que trabalhou muito tempo comigo e ela se sentia superior a você e a outras pessoas, né? Mas, sim, teve pouco estudo. Tá? E as pessoas que estão aqui no Reiki, como você, Andrés, a gente nota, sim, uma modificação, um comportamento diferente. Então, olha aqui que Leonardo da Vinci falou. Nós estamos falando do que um cientista falou do orgulho, tá? O que a ciência, né, falou. Que pouco conhecimento, a pessoa estudou pouquinho, faz com que as pessoas se sintam orgulhosas, superioras. Mas muito conhecimento, quanto mais você estuda, mais você se aprofunda, que se sintam humildes, tá? Aí vamos ver agora o que os gigantes, que a gente está se apoiando no ombro de gigantes, né? A gente começou o poema falando isso. Vamos ver o que Shakespeare falou. William Shakespeare, tá? Morreu há 408 anos atrás. Nasceu e morreu no Reino Unido, era britânico, né? Ele é considerado até hoje o poeta nacional da Inglaterra. Que o orgulho devora a si mesmo. Pessoa orgulhosa, ela entra pelo cano. Ela se destrói naquele orgulho, né? Outro foi Voltaire, que deixou praticamente... Voltaire, né, foi um dos mais importantes pensadores, né, do iluminismo francês, que era um movimento cultural da elite, né, não só da França, da Europa do século XVIII, o iluminismo, que é considerado o século das luzes, né, que se pautava muito na razão. A igreja pregava uma coisa, o iluminismo não, mas isso não é racional, isso não está correto, né? Voltaire. E ele nasceu e morreu em Paris, né, em 1778, ele deixou 70 obras publicadas. Até hoje ele é considerado um gigante. Ele diz o seguinte: os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Quanto menos você estuda, menos você é, muitas vezes a pessoa se considera superior. E às vezes ela fica na dela, mas aí ela ocupa um cargo de chefia na empresa, no órgão público, aí pronto, aí cai a máscara. Que o poema é esse. Às vezes a pessoa está lá porque ela está sem dinheiro, está desempregada, estudou pouco, mas aí ela assume um cargo de confiança e ela fica arrogante, tá? E aí eu trago para vocês uma citação de Winston Churchill, tá? Ele foi o primeiro-ministro do Reino Unido durante na Inglaterra, né, durante a Segunda Guerra Mundial. Era militar de 1940 até 45, depois voltou de 51 a 55, mas ele, pouca gente sabe, ele foi um grande escritor. Ele deixou várias obras publicadas, era um estadista, né? E ele diz que o orgulhoso, ele prefere perder-se a perguntar qual é o seu caminho. Às vezes a pessoa, ela entra pelo cano para não pedir ajuda para o outro. Ela prefere se perder do que, olha, qual é o caminho correto. Tem vários casos. Trago para vocês também uma citação de outro grande gigante, que foi Santo Agostinho. Ele morreu na África, né, no ano de 430 depois de Cristo. Ele é responsável, né, um dos mais importantes teólogos e filósofos, né, dos primeiros séculos do cristianismo. E a igreja, né, toda a formação de um padre, toda pautada no conhecimento dele também. E ele diz que o orgulho é a fonte de todas as fraquezas. Tudo começa no orgulho, tá? Se a pessoa consegue vencer isso, ela consegue vencer outras imperfeições. Mas tudo começa no orgulho, né? Porque é a fonte de todos os vícios.
Então, tudo isso de ruim, o egoísmo, essas coisas ruins que o ser humano carrega, nasce no orgulho, tá? E eu trago para vocês aqui uma citação minha, tá? Eu sempre coloco uma citação minha, que caiu na rede, aí na internet, que eu boto nos livros. Que o poder, a pessoa assumir um cargo de confiança numa empresa, no meio militar, no órgão público, tá? O poder, infelizmente, muda o fraco e sem personalidade. Porque o cara que realmente é humilde, ele não muda. Ele assume um cargo de confiança, de comando, ele segue humilde. Mas a pessoa que é fraca e que não tem personalidade, ela vai modificar quando ela tiver poder, tá? E por que esse poema ele tem a ver com o reiki? Por que Mikao Sui trouxe? Nós estamos analisando a dualidade, o outro lado. Aí eu trago para vocês, tá? Uma citação de Miguel de Cervantes. Ele morreu há 408 anos atrás. Ele escreveu Dom Quixote de La Mancha, né? Que é tido como um best-seller da história, um dos primeiros romances da Era Moderna, né? É considerado um dos melhores romances já escritos até hoje. Né? Então, Miguel de Cervantes ele escreveu o seguinte: a ingratidão é filha da soberba. Então, se no reiki a gente prega só expresse a sua gratidão, que você seja, se você ajudar alguém, a gente prega isso no reiki, você deve esquecer. Mas se você recebeu a ajuda de alguém, você nunca deve esquecer, que você deve ser grato. E a soberba, tá? A ingratidão é filha da soberba. Então, o orgulho e a soberba, eles vão chocar com os 5 princípios do reiki. A pessoa orgulhosa, ela vai ter dificuldade de ser um bom reikiano. Ela vai ser iniciada, vai fazer o curso, vai vir a aula, mas ela vai ter dificuldade de incorporar os 5 princípios. Agora vamos inverter, tá? Vamos para o lado positivo do poema, que o poema fala de humildade. Então a gente sempre começa pela Bíblia, né? Então vamos colocar uma citação de Jesus. Na minha opinião, é o meu grande gigante, né? Só que eu estudei budismo e outras religiões importantes, gosto muito da ciência, mas ele, na minha ótica, quando eu falo isso lá no Japão, né, são zen budistas, para eles é Buda. Mas, na minha opinião, né, opinião das pessoas, eu respeito, ele é o meu grande gigante. Bem-aventurados os humildes. Jesus falou isso na Bíblia. Pois eles receberão a terra por herança. Aqui, tá numa metáfora. Aqui é o que a gente busca no grupo de estudos, que é a separação do joio e do trigo. Que a gente entrar na fila do trigo para a gente atingir, através da expansão da consciência, a iluminação, como o Buda iluminou, né? O Nirvana, no Japão eles chamam de Satori, que são as pessoas que vão atingir um estágio, a gente aprendeu isso nas 7 aulas. Esse é o objetivo do grupo de estudos, tá? Receberão a terra por herança. Resumindo, tá? Eu pedi para todo mundo assistir às 7 aulas, vocês assistiram, vocês são alunos antigos, a gente vai poder reencarnar num planeta melhor, nesse planeta, sem esses espíritos atrasados que tiveram essa chance agora ainda de evoluir, né? Um planeta sem orgulho, sem egoísmo, sem corrupção, sem guerra, sem fome, né? A gente vai ter esse merecimento. Por isso que eu pedi para vocês lerem, né? Os Exilados da Capela. Outra passagem de Jesus que fala sobre a humildade. Quem a si mesmo se exaltar, a pessoa que fala bem de si, que tem condições que os outros não têm, né? Fica se elogiando, se exaltando, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Então, Jesus falou isso, que os humildes, pessoa que lavar o pé dos outros, pessoa que se humilha, que não se sente superior aos outros, serão exaltados. Essas pessoas
que serão amparadas pelos céus. Está, né? Em Mateus capítulo 23, versículo 12. Essa primeira passagem está em Mateus capítulo 5, versículo 5. Agora vamos ver o que os cientistas falam sobre a questão da humildade. Temos Albert Einstein, né, que foi considerado a personalidade do século passado. Ele diz que quanto maior o conhecimento, menor o ego, orgulho e egoísmo. Quanto mais você estudar, menos orgulho e menos egoísmo. E quanto maior o ego, menor o conhecimento. Albert Einstein, esse grande sábio, né? Outra que ele me diz, que ele não tem nem tanto a ver, mas isso me tocou muito profundamente, porque ele ganhou o prêmio Nobel, né? Não pela teoria da relatividade, pela teoria fotoelétrica, na época, 1922, estava sendo questionado. Então, ele ganhou um valor muito grande em dinheiro pelo prêmio Nobel da ciência, né? Da física. Mas ele tinha uma vida muito simples. E ele diz assim, uma vida calma e modesta produz mais contentamento, que o reiki é um caminho para ser feliz. É um caminho, para quê? Para fazer do reikiano um ser humano mais feliz. Que é a busca de sucesso combinada com constante inquietação. Às vezes a pessoa muito ambiciosa quer sempre mais, ela nunca está feliz com aquilo que ela tem, ela quer mais, mais. E às vezes ela já mora bem e ela não é feliz. Então, se você tem uma vida modesta, simples, humilde, você vai ser muito mais feliz do que essa pessoa que vive lutando para ter sempre mais, né? Vamos ver o que outros gigantes falaram sobre a humildade. E eu estou trazendo pela primeira vez Abraham Lincoln, né? Ele foi assassinado no ano de 1865, aos 56 anos de idade. E por que eu trouxe ele para vocês? Tá? Esse homem teve uma importância muito grande nos Estados Unidos. Ele foi um dos responsáveis pela Guerra de Secessão, porque o Sul não queria a abolição dos escravos. E ele era abolicionista, ele queria libertar os escravos. Então foi aí que houve aquela guerra nos Estados Unidos, o Norte contra o Sul. O Norte ganhou, morreram 600 mil pessoas, e ele foi o grande vitorioso, que ele era o presidente. E ele aboliu a escravatura. Ele veio com a missão de libertar os escravos. Ele era um homem de Deus, né? E ele diz o seguinte, se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dê-lhe poder. Ah, o cara é humilde, bota ele como chefe ali. Chefe de portaria aqui. Chefiando essa turma toda. E vê como é que se ele vai continuar humilde. Tá? Outro gigante, Nicolau Maquiavel, eu tinha falado sobre ele nos primeiros poemas, tá? Ele nasceu e morreu na Itália, ele tinha 58 anos, naquela época as pessoas viviam, com 35 anos já morria, não existia, a pessoa era diabética e não sabia e comia doce, tinha pressão alta, não sabia, comia sal. Aí pegava uma infecção, não existia antibiótico, começou em 1945, desse século passado, no antibiótico não tem nem 100 anos. O cara morria com 35 anos. Então, o cara morrer com 58 era uma grande coisa, né? Nicolau Maquiavel foi um grande poeta, né? Escreveu O Príncipe. Ele diz o seguinte, dê o poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Você dá corda para ele. E aí eu coloco uma citação minha, né? Que o poder... Eu estou falando disso, pessoal, porque as pessoas chegam ao mestrado do reiki. Tem gente que vira mestre de reiki e perde a humildade. Sabe aquele leão do Metro Goldwyn Mayer? Do leão lá? O cara parece o leão ali. Eu sou o reiki master, hein? Falei, pronto. Se sente, começa a se sentir, sei lá o quê, um Deus encarnado porque fez o mestrado de reiki. Porque realmente a pessoa, o mestre de reiki, ele tem o poder de criar reikianos, de colocar esse poder nas mãos das pessoas, tá? Então, o poder, lamentavelmente, muda a grande maioria das pessoas. Não são todas as pessoas, tá? E uma coisa que tem a ver com o reiki, a humildade e o reiki. Por que Mikao Sui trouxe esse poema para o reiki? Ele podia ter trazido outros. 100 mil poemas, ele selecionou
125, porque o orgulho divide as pessoas. O orgulhoso ele acaba só, mas a humildade une. Quanto mais humilde é a pessoa, mais cercada de pessoas ela está. Eu acho que eu sou humilde. Eu acho, né? Eu tento ser. Eu procuro ser, né? Eu acho que o Pitágoras está aqui, essa figura simpática que está aqui, ó, desse lado aqui. Desse lado. Aqui. É que a imagem é... Aqui. É. Há tantos anos comigo, né? Ele não estaria aí se eu tratasse ele mal. Ele já viajou comigo. Já fez viagens, foi para o Peru, fizemos o caminho de Santiago juntos. Se eu tratasse ele com superioridade, e por aí vai, tá? Então, olha essa citação. Esse gigante aqui, eu já falei dele para vocês. Henri Lacordaire, tá? Nasceu e morreu na França em 1861. Vamos falar em 160 anos. Ele foi um padre, né? Educador, foi deputado. Ele é considerado um precursor da Igreja Católica moderna. O catolicismo moderno. Ele diz que o orgulho divide os homens e a humildade une. Esse foi... E no Reiki a gente quer unir pessoas. O mestre de Reiki ele tem que construir pontes. Ele não pode promover discórdias, né? E se nós pregamos 5 princípios do Reiki, tá? São virtuosos. Aí eu trago Confúcio, que viveu na época de Buda, né? Ele nasceu em 551 a.C. e morreu em 479, tá? E ele diz o seguinte, que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Se você não tiver humildade, você não vai conseguir incorporar os 5 princípios do Reiki na sua vida. E até hoje, Confúcio, ele norteia, né, as normas comportamentais da sociedade chinesa. Isso há mais de 2.000 anos. A China... Toda a organização social chinesa está baseada no confucionismo, o que esse homem pregou, que a humildade é a única base sólida de todas as virtudes. Então, é o motivo de Mikao Sui ter trazido esse poema, tá? Aí eu coloco aqui uma citação minha, que gentileza, só por hoje seja gentil com os outros. Gentileza e humildade, porque o poema fala de humildade, andam de braços dados. Estou trazendo o poema para dentro do Reiki. E como nós somos mestres de Reiki, tem algumas pessoas de nível 3A, mas já tem que incorporar os princípios, e nós somos uma referência. Ele é mestre de Reiki. As pessoas ficam olhando como é que você trata as pessoas. Dê o exemplo de conduta apropriada em palavra, que você fala, e ação, como você vive. O que você faz é muito mais importante do que você fala. Palavra e ação. E aqui, pessoal, vem a mensagem espiritual. Eu fiz um resumo aqui, coloquei para vocês, na hora do Reiju. É essa mensagem que vocês vão ter que se ater. Mesmo realizados profissionalmente, a pessoa se formou, fez mestrado, doutorado. Eu tenho amigos da universidade que se graduaram comigo, na época da Universidade Federal Rural, moravam na República, me chamavam de brother, não sei o quê. Aí todo mundo virou engenheiro, daqui a pouco eles fizeram mestrado em agronomia, doutorado em agronomia, pós-doutorado, e hoje eles não falam comigo, porque eu só sou graduado em agronomia. Tem pena dessas pessoas, né? Essa semana eu estava falando com um colega, não vou citar nomes aqui, que formou comigo, 42 anos, e ele reclamando desse colega nosso que morou conosco. Nós dois ainda temos mestrado, mas tem colegas que nem o mestrado fizeram. Esse é pós-doc, então ele não pode falar com a gente, porque nós somos graduados, né? Então, mesmo realizados profissionalmente, não é só financeiramente, e financeiramente, deveríamos
nos manter humildes ao longo de toda a vida. Não perder a humildade. Jesus não perdeu, e por que a gente vai perder, né? Bom, nós temos que ler o poema, né? Estamos, nesse momento, com 85 colegas no grupo. Estou na página 196. Eu vou já abrir os dois grupos. Não sei se o Paulo está aí. Demétrio. Se ele não tiver, o grupo está aberto. Não, não está aberto. Acabei de abrir o grupo. Vou abrir o grupo dos convidados, que é o grupo de julho, né? Os grupos estão abertos, tá? O Marcos Alexandre, o Paulo Demetra, isso ficou em segundo lugar, viu, Marcos? Ele é rápido. O Paulo Demetra, ele é rápido, tá? Coloquei a figurinha aqui também no grupo dos convidados. Maria José Miranda, né? Barceló Flores Miranda, boa noite. Ela está dando boa noite aqui, ela está no grupo de convidados. Adriana Bussular também. Boa noite, tá? Agora nós vamos ler o poema, né? Vamos ler o poema. Eu procurei explicar para vocês a importância, a mensagem, tá? Você vê de duas frases a gente falar aí 35, 40 minutos. Eu estava falando mais de uma hora, aí me cortaram, né? Falaram, não, você tem que enxugar isso, não pode atrasar. Vamos lá. Vamos ler o poema, tá? Estou no livro. Esse livro aqui, pessoal, a gente depende de editoras, né? Eu não tenho uma editora, uma gráfica. Ele está esgotado e nós tentamos publicar o livro colorido, mas em função dessa crise, os grupos de só mandando PDF, aí as editoras, as livrarias estão fechando, as editoras estão fechando. Eu consegui publicar uma edição preto e branco. Então não vai ter mais livro colorido, não é culpa minha. O que eu faço é escrever o livro, né? Quem tem colorido, guarde, que vai virar o teu colorido, né? Vai virar uma relíquia. Quem tem que guardar, porque não vai ter mais. A editora diz que não tem condição. A principal livraria, né, da América Latina, que era a Livraria Cultura, vocês conheceram? Na Avenida Paulista, em São Paulo, né? Conheceu, né, mano? Ela fechou. A principal da América Latina. Aqui em Copacabana tinha vários, tinha Saraiva, Siciliano, tudo fechou. E várias editoras estão fechando. Então, o pessoal, em vez de comprar o livro, pega e manda PDF de livro que está... Aí tá dando nisso, né? Então, vamos lá. Poema 42, Pensamento Ocasional. Ainda quando tudo o que pensas se tenha manifestado, não permitas que te suba a cabeça e não esqueças a humildade. Podemos dividir o poema em trechos. O primeiro, ainda quando tudo o que pensas se tenha manifestado, se apresenta com o significado de quando realizado profissionalmente e bem-sucedido financeiramente. O segundo, não permitas que te suba a cabeça, aparece com o significado que não se transforme numa pessoa arrogante e orgulhosa. E o terceiro, não esqueças a humildade, vem com o significado nunca perca a humildade. O sucesso, a fama, o reconhecimento e o dinheiro atraem e fascinam. Mas, infelizmente, mudam e corrompem o fraco e sem personalidade. O imperador seguramente observou esse comportamento nas forças armadas japonesas, pelo fato de ter sido comandante de 2 litígios bélicos durante o seu governo. No meio militar, há hierarquia e ascensão, diz o dito popular, o dito militar. Só conhecemos o soldado quando ele vira tenente.
A patente de tenente é a primeira na hierarquia oficial, o primeiro cargo de poder. A mensagem implícita no poema é que o poder, lamentavelmente, muda as pessoas. Mesmo realizados profissionalmente e financeiramente, deveríamos nos manter humildes ao longo de toda a vida, oferecendo sempre o melhor que há em nós. Agora, por que Mikao Sui trouxe esse poema? Página 197. O mestre Mikao Sui seguramente selecionou esse poema em atenção ao princípio do Reiki, seja gentil com os outros. Gentileza e humildade andam de braços dados. É possível encontrarmos pessoas que recebem iniciações de Reiki, principalmente do mestrado, e perdem a humildade, passam a se sentir superiores e melhores que os demais. Observam-se mudanças do modo de vestir, nas relações pessoais, nas antigas amizades, na maneira de tratar os outros. O mestre Usui seguramente desejava evitar esse comportamento no Reiki, não permitindo que a arrogância e o orgulho se manifestassem. Ele sabia que somos todos semelhantes. A humildade é a base e o fundamento de todas as virtudes. E o orgulho divide as pessoas. E a humildade une-as. Reiki é amor. Onde houver humildade, definitivamente haverá amor. Abraham Lincoln disse: se quiser conhecer verdadeiramente uma pessoa, dê-lhe poder. Interessante. Bom, eu vou precisar que você deixe o celular lá na recepção agora. Dá para ela botar lá, porque se tocar vai atrapalhar 80 pessoas. Você pode ficar aqui, deixa só o celular. Ah, tá. Ok. Boa noite, Luiz Lins. Está dando boa noite aqui para gente. Deixa eu ver o pessoal aqui. Francisca, parabéns, Sensei Johnny Rita. Parabéns pela humildade, grandiosidade da metodologia e didática adotadas, enaltece o cunho edificante dos poemas, gratidão imensa. O Lobão falando sobre a foto, deixa eu ver se eu lembro dessa foto aqui, Lobão. Ah, essa foto aqui, Lobão, ela foi uma fotografia do ano de 2011, de uma viagem que nós fizemos ao Japão. Eliana Safad foi conosco, Elizabeth Elin foi conosco. Fomos num grupinho. O grupo tinha 40 pessoas, só que um tsunami. Pode passar por aqui. O pessoal foi declinando pela radioatividade. Aí eu costumo dizer que só foram os loucos. E o Sensei Aoki, para mim, ele é um exemplo de humildade. Ele, para mim, ele foi o exemplo. Eu conheci o Sensei Aoki há 26 anos atrás. Então, eu venho, assim, buscando lapidar isso dentro de mim, né? Há muitos e muitos anos. E eu sempre tive o Sensei Aoki. Vocês vão ver que no quadro está escrito 1998, que foi a primeira vez que eu fui ao Japão, no quadro branco. Tem meu nome lá em cima, com a letrinha do Sensei Aoki. Depois ele botou 2002, foi a segunda vez que eu fui. E embaixo era a data, tá? Que eu estava lá. Tudo em japonês, né? Foi a terceira viagem. Ele estava falando para esses professores aí. Nós estávamos nessa sala. Eu coloquei essa foto. Essa foto aqui foi Rita que fez, tá? Uma máquina. Não existia na época máquina digital. Máquina digital. Era tudo no papel. E não podia usar flash, que ofuscava. Tinha que fazer sem flash. Por isso que ela está um pouco escura, né? E ele, para mim, né? Lógico que Jesus em primeiro lugar, né? Mas o Sensei Fuminori Aoki, para mim, é um exemplo. Então, isso aí, quem perguntou foi o Lobão. Estamos sentindo sua falta, Lobão. Eu sei que você estava na missa de 30 dias da sua mãe. Hoje foi a missa de 30 dias da Adriana Munhoz também. Eu gostaria de ter ido nas duas, mas nós tínhamos que lecionar. A Odila está falando que a aula está maravilhosa. Aparecida Queiroz, acredito que quando mais conhecimento a pessoa adquire, expande a consciência, e com isso percebe
que o que conhece é uma gotinha no imenso oceano. Bom, eu tenho um amigo que eu citei, ele não vou falar o nome dele, que ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado e não achou essa gotinha, né? Ele, entendeu? Não são todos, né? Não são todos. Mas o Einstein bateu nessa tecla, né? Que as pessoas, para elas serem humildes, elas têm essa humildade em geral à medida que elas adquirem conhecimento. A Jaqueline Falvel, boa noite, encontro sempre proporcionando muita reflexão. Elizabeth Elin falou que poema lindo. Elizabeth Elin estava nessa reunião aí desse que o Lobão me perguntou. Elizabeth Elin, Eliana Safad, não sei se a Eliana está presente aqui agora. Nós jantamos com ela na segunda-feira. Fabrícia falou lindo poema, simplesmente maravilhoso, né? A Fabiana Grisolia também, tô sentindo falta dela, ela e o marido. Eles vêm da Barra, só que esse horário, o engarrafamento, são 30 quilômetros para chegar aqui, às vezes são 3 horas, 2 horas. Aí eles não conseguiram. A Luciane Tavares está aqui do meu ladinho. TT falou que o poema é perfeito. Tá? Arminda, maravilhosas reflexões. A Paula Koch. Rafael Grisolia, sentindo sua falta aqui. Rafael, lindo poema, importante mensagem. Aldila Favalesa, as palavras se perdem ao vento, os gestos permanecem. Cirlei está agradecendo. Lobão, Maria Arminda, Vera Lúcia Ciampone, aula perfeita para muitas reflexões. A Darlene, Luana, Luciane também aqui, Carlos Ciampone, muito maravilhoso esse poema. Maria Margarida. Bom, o pessoal está aqui, né? Marcos Alexandre está aqui do meu lado, fez uma postagem. A Fabiola, Fabrícia Mais. Ok, Viviane Mocotes, esteve aqui final de semana conosco. Carlos Ciampone, Grandilha, perfeita reflexão. A Dulce Maluf, lindo poema. Cristina Luz, estou sentindo a sua falta, hein? Como pode alguém se achar superior se o aprendizado é eterno? Pois é, Cristina. Você é um exemplo de humildade. Ela é doutora, né, na área de comunicação, tá? Dirigente lá na área de comunicação da UFRJ e sempre muito humilde. Quem olha a Cristina Luz não imagina o conhecimento que ela tem, né? Tem mestrado, tem doutorado. Ela é um exemplo de humildade aqui para a gente, a Cristina Luz. Marinalva, lindo, intenso. Ok, pessoal, a pergunta agora. A gente está com pouco tempo. Todo mundo entendeu, tá? A mensagem espiritual. Vou colocar novamente a mensagem espiritual nos dois grupos. Mesmo os realizados profissionalmente e financeiramente, deveríamos nos manter humildes ao longo de toda a vida. Não é fácil, não. Eu estou há muitos anos, né? Nessa lapidação interior, tá?